Boa tarde, meus irmãos. Que Jesus nos abençoe, que Maria, nossa Mãe Amantíssima, nos cubra com seu manto de luz e de proteção, nos permitindo uma reunião de amor e de muita paz. Nossa gratidão pela oportunidade de estarmos juntos aqui neste mês de setembro, mês em que comemoramos o aniversário de nossa Casa de Caridade. E o tema para esse mês de setembro não poderia ser mais oportuno. É justamente o lema de nossa casa: amor, acolhimento e caridade. Ações e sentimentos fundamentais a todos aqueles que se dispõem a servir nesta casa. Hoje nós gostaríamos de conversar com vocês sobre a assistência espiritual que a luz divina e seus trabalhadores encarnados e desencarnados nos proporcionam a cada um que aqui chega. Nós que estamos encarnados, nós temos nessa estrutura física o local onde podemos obter o alento de nossos dias. Sabemos o seu endereço físico e aqui chegamos, muitos de forma quase automática, para o atendimento semanal, confiando na assistência que essa casa nos proporciona. Passamos pelos seus corredores, rumo às salas de passe, tantas vezes, ainda envoltos nas dificuldades do nosso dia a dia. E se acompanhados, continuamos a conversação da rua, quase sempre, até que alguém nos lembre da natureza do ambiente em que nós nos encontramos. O que nós esquecemos, o que muitos irmãos às vezes nem percebem, é que a luz divina não é tão somente a estrutura física em que nós nos encontramos. A luz divina não é o endereço onde nós estamos. Ela é muito mais do que isso. Bezerra de Menezes, no prefácio do livro Dimensões Espirituais do Centro Espírita, nos diz que a casa espírita não se trata somente de uma construção física, mas, sobretudo, de uma edificação espiritual, cujas bases devem estar fincadas na rocha da espiritualidade, de onde nascem as legítimas realizações para o engrandecimento moral das criaturas humanas. Nos acostumamos a frequentar a casa espírita sem nos atentarmos de todo o trabalho da espiritualidade. É como se tudo fosse providenciado e fornecido pelos trabalhadores encarnados, e a espiritualidade simplesmente comparecesse com sua vibração amorosa em um ambiente já previamente preparado para que pudéssemos ser auxiliados. Na verdade, é exatamente o contrário. Sueli Calda-Schuber nos diz que a estrutura espiritual da casa espírita transcende as paredes, aos muros que a circundam e ao teto que a cobre. Em verdade, ela é sim um complexo espiritual que trabalha nos dois lados da vida. Para se ter uma ideia da dimensão espiritual que uma estrutura como esta tem, Manuel Filomeno de Miranda, no livro Tormentos da Obsessão, nos diz que Eurípides Barzanufo fundou o Colégio Allan Kardec, em Sacramento, no começo do século XX, e ele o fez inspirado no modelo original existente no mundo espiritual, que ele próprio havia edificado antes de sua encarnação. Ou seja, ele edificou o colégio na espiritualidade, reencarnou, e inspirado na produção original, reproduziu na matéria. Eurípides Barzanufo foi educador e um importante expoente espírita. Viveu conosco entre 1880 e 1918, e o Colégio Allan Kardec foi o primeiro colégio espírita do país, oferecendo a educação gratuita aos necessitados e aos órfãos. Nós precisamos perceber que a casa espírita não é o local físico onde ela se abriga, mas sim o trabalho que ali se desenvolve, o ambiente que se cultiva e preserva,
a organização intemporal que a orienta e que a assessora, os objetivos e as finalidades que a norteiam, o ideal e o sentimento com que ela é conduzida. A casa espírita é o resultado das vibrações harmônicas de todos nós, de cada um de nós, nos dois planos da vida. É como se ao chegar aqui, nós entrássemos em um grande aquário de energia, de luz, de amor. Essa energia é formada pela vibração harmônica de cada um dos irmãos que aqui vêm, dos que aqui trabalham e dos que aqui estão. Para os irmãos da espiritualidade, não interessa a nossa posição, nossa função nesta casa. Não interessa se estamos de passagem, se viemos doar ou se viemos receber. Interessa nossa luz, nossa condição moral. Interessa nosso merecimento, nossa necessidade. Interessa nossa fé. Os irmãos da espiritualidade que aqui trabalham não nos encontram dentro das salas de passe. Eles nos envolvem desde o momento em que nós aqui chegamos. Por isso vocês sempre nos ouvem pedir para que fiquem mais um pouco, para que subam até este templo para a prece após o seu atendimento espiritual, para que permaneçam nas reuniões. Precisamos usufruir das oportunidades que temos junto aos irmãos da espiritualidade. Precisamos aprender a vibrar na mesma sintonia que eles, para que assim possamos aproveitar ao máximo todo o amparo que esses irmãos nos proporcionam. Percebam que dentro do nosso merecimento, eles sempre tentarão nos proporcionar, nos permitir a assistência necessária. Mas o que fazemos durante e após o atendimento que eles nos proporcionam, esse é do nosso livre-arbítrio. Durante, porque o nosso atendimento espiritual será mais eficaz na medida em que estejamos receptivos às energias que estamos recebendo. Quanto mais elevarmos o nosso pensamento em prece, quanto maior a nossa fé. O nosso trabalho voltado à nossa reforma íntima, à nossa evolução moral, melhor será a nossa percepção e condição para recebermos o amparo que está sendo dispensado a nós. Depois do atendimento, porque a escolha, meus irmãos, é sempre nossa. Você pode escolher entre sair e retornar às suas atividades cotidianas ou se ligar às energias que acabou de receber. Cheguei nervoso e saí melhor. Mas ao ligar meu celular na rua, eu já comecei a discutir novamente. É como tomar um banho revigorante e ir sair para brincar na lama. O seu padrão vibratório rapidamente retornará ao que você tinha antes de aqui vir. Busquei relevar e me mantive tranquilo. As energias que os amigos da espiritualidade te proporcionaram, muito provavelmente continuarão com você, te fortalecendo. Você continuará provavelmente sentindo as mesmas sensações de bem-estar de quando estava aqui. Vinde a mim, todos vós que estáis aflitos, e eu vos aliviarei. Vinde a mim, disse Jesus. Jesus não nos pediu para esperar pelo socorro. Ele nos pediu que fôssemos até Ele, que Ele nos aliviaria. Ele cuidaria de nós. Emmanuel, no livro Caminho, Verdade e Vida, pela psicografia de Chico Xavier, nos lembra da passagem do paralítico de Cafarnaum. Ele nos diz: muitas pessoas confessam sua necessidade do Cristo, mas frequentemente alegam obstáculos que lhes impedem a sublime aproximação. Todavia, para que nos sintamos
na vizinhança do Mestre, como legítimos interessados em seus benefícios imortais, faz-se imprescindível estender a capacidade, dilatar os recursos próprios e marchar ao encontro dele sob a luz da fé viva. Relata-nos o Evangelho de Marcos a curiosa decisão do paralítico que, localizando a casa em que se achava o Senhor, plenamente sitiada pela multidão, longe de perder a oportunidade, amparou-se no auxílio dos amigos, deixando-se resvalar por um buraco levado a efeito no telhado, de maneira a beneficiar-se do contato do Salvador, aproveitando fervorosamente o ensejo divino. E recomenda Emmanuel: recorda ao paralítico de Cafarnaum, e na hipótese de encontrares grandes dificuldades para gozar a presença do Cristo, pelos teus impedimentos de ordem material, dirige-te para o alto, com o amparo de teus amigos espirituais, e deixa-te cair aos seus pés divinos, recebendo forças novas que te restabeleçam a paz e o bom ânimo. Quando buscamos verdadeiramente nos aproximar de Jesus, quando nos esforçamos para sermos merecedores de sua presença em nossas vidas, os irmãos trabalhadores do Mestre percebem a nossa mudança e nós passamos a perceber, a sentir e a vibrar em sintonia com a espiritualidade que nos assiste. E com isso, esses irmãos passam a ter menos dificuldade de nos abraçar com suas energias amorosas. É fácil? Não, não é. Por isso, a assistência que a Casa Espírita nos permite é muito maior do que somente o atendimento através da assistência espiritual, através do passe. Ela tem por missão incentivar e cuidar da evolução moral daqueles que a procuram, com base no Evangelho de Jesus e à luz da doutrina espírita, através de palestras, de cursos e das práticas da doutrina que abraçamos. O estudo, o conhecimento da doutrina, o conhecimento do caminho de Jesus, nos dá elementos para iniciarmos a nossa reforma íntima. Iniciando, já melhoramos. E nos melhoramos, entendemos melhor as nossas dores, a nossa vida, e por consequência elevamos a nossa vibração, permitindo que os irmãos nos assistam. Nossos deslizes pouco a pouco vão diminuindo. Conseguimos permanecer mais tempo junto daqueles que querem o nosso bem, junto daqueles que querem a nossa evolução. O nosso mergulho naquele aquário de energia que nós citamos no começo se torna mais natural e proveitoso, porque nos tornamos parte desse todo. Mas se a casa espírita é templo, se ela é o nosso segundo lar, se ela é oficina de nossa melhoria e é escola, ela também outras muitas vezes é hospital. Acolhimento é uma das palavras do lema de nossa casa. Acolher a todos, pois antes de oferecer qualquer tratamento, qualquer assistência, qualquer curso, é importante receber com amor. São tantos os motivos que levam os irmãos a buscar auxílio na casa espírita: enfermidades, desencarnes de entes queridos, conflitos profissionais e familiares, depressão, tantos outros. Outras tantas dores do corpo e do espírito. A luz divina tem como principal ponto de recepção e acolhimento desses irmãos o atendimento fraterno. Acredito que a maioria dos irmãos conheça o atendimento fraterno. Todos nós, necessitados que somos, em algum momento já passamos por lá.
É através do atendimento fraterno que nós temos o encaminhamento para a maioria dos tratamentos espirituais que a instituição nos proporciona. Mas o trabalho do atendimento fraterno não é tão somente prescrever atendimentos espirituais. A maior atividade dos irmãos que lá trabalham é ouvir. É tão raro nos dias de hoje encontrar quem verdadeiramente nos escute. Como diz Joana de Ângeles, é preciso aprender a ouvir. É preciso aprender a ouvir com o coração. E é isso que os irmãos que lá trabalham buscam fazer. Ouvir com amor. Dar a palavra de conforto fraterna. E, claro, se for o caso, indicar ao irmão que busca o atendimento o melhor tratamento para que a espiritualidade possa, dentro do merecimento de cada um, auxiliar e cuidar de nossa recuperação. Existem também outras dores que trazem os irmãos na casa espírita com certa frequência e cujo tratamento em nossa instituição não depende de encaminhamento do atendimento fraterno. É o caso do Grupo Mãe Bem-vinda, por exemplo, que atende os nossos irmãos em processo de luto. Porque independente de sabermos que a vida não acaba, que a verdadeira vida é a vida do espírito, é sempre difícil dizer adeus, dizer até breve, para aqueles que nós amamos. É sempre difícil passar pela falta da convivência física. E nesses momentos é muito bom ter quem nos auxilie. Nós temos também o grupo João Nunes Maia, que atende aos irmãos com tumores benignos e malignos. O momento da enfermidade física é sempre uma prova que sabemos precisamos enfrentar. E os irmãos deste grupamento proporcionam o fortalecimento espiritual através da renovação e do reequilíbrio energético aos irmãos enfermos. E por último, mas não menos importante, nós temos os irmãos trabalhadores do grupo Manuel Filomeno de Miranda, que atende aqueles em dependência química, álcool, tabaco e outras drogas. Esse grupo atende não só o irmão necessitado, mas também seus familiares e pessoas próximas, mesmo que o assistido em dependência não esteja presente. Além dos trabalhadores dedicados à assistência espiritual, o tratamento espiritual substitui o tratamento médico, que deverá ser continuado, independente da assistência espiritual, dado pela instituição espírita. Se for do interesse dos irmãos, os horários e maiores informações sobre esses atendimentos que mencionamos estão à disposição de todos no balcão de informação da instituição. Jesus nos disse que quando 2 ou mais estivessem reunidos em seu nome, ele ali estaria. São muitos os locais onde os irmãos que estejam verdadeiramente interessados e motivados no bem podem se unir aos amigos espirituais auxiliares de Jesus. Essa união independe do credo que se professe, da classe social, da cor, da idade, mas depende fundamentalmente do despertar de nossas consciências. Bezerra de Menezes, através da psicografia de Chico, em mensagem recebida em 1963, nos diz que a casa espírita deve ser uma instituição que represente os braços do Mestre, abertos e estendidos a envolver todos os irmãos que ele nos encaminhar, pois que o centro espírita é a casa em que as almas encarnadas e desencarnadas podem encontrar Jesus. Para nós, a luz divina é a casa onde está o nosso coração. É onde encontramos amigos queridos dos 2 lados da vida.
É onde, como bem lembrou a nossa irmã Estela na palestra da semana passada, nós não sentimos solidão. Aqui é onde Jesus nos encontra em sua melhor versão. Para nós que temos o coração unido a esta casa, não existe melhor lugar para trabalhar por Jesus, para buscar sua companhia nos momentos de dificuldade, para agradecer por tudo o que Ele faz por nós e por tudo que Ele nos permite diuturnamente. Meus irmãos, nós utilizamos como base para essa nossa conversa de hoje o livro Dimensões Espirituais do Centro Espírita, de Sueli Calda-Schuber, e as orientações para o atendimento espiritual no Centro Espírita da Federação Espírita Brasileira. Que Jesus nos abençoe. Uma excelente reunião a todos.